vamos agora pra uma experiência, né? Porque Lord of Mysteries foi, de fato, um anime diferente. Foi um anime que teve propostas, ideias, ele quis fazer algo muito único e a gente vai descobrir se isso foi bom ou como ele fez isso. Em Lord of Mysteries, temos, sim, a história começando com o Isekai. Sim, isso aqui é um Isekai. Isso é um Isekai. Ai, meu Deus do céu, porque o protagonista em questão, o Moretti, né, ou o personagem que ele era antes, ele acaba caindo nesse mundo que é um mundo meio século XVI, XVII, alguma coisa assim. Eu não lembro exatamente qual é o tempo que ele se assimila, mas é uma ideia de Londres gótica, mais ou menos desse período, com ideias que têm assombrações, coisas paranormais, coisas místicas rolando em todo esse contexto, e o Moretti, ele acaba se envolvendo nesse mundo, né? Nesse mundo de mistérios e magias e efeitos paranormais desse mundo. E ele começa a se embrenhar cada vez mais nessas magias porque ele quer voltar para casa. E aí você começa a ver que existem pessoas que são morfadas por essas magias, existem todo um conjunto de regras, conjuntos de artefatos. Isso daqui, ele é quase um RPG de vampiro. Vamos deixar a grosso modo nesse sentido. Não tem vampiro, mas aí você troca isso por uma outra raça de criaturas, soturnas e coisas do tipo. E essa estrutura base que ele nos dá é super interessante. Eu gosto da estética, eu gosto dos conceitos que ele quer trazer de mundo, porque existem sempre muitas regras, as formas que ele cria poções para destravar poderes, e a quantidade de efeitos que tem cada coisa, cada artefato, é nome para muita coisa, é nome para todo mundo, ele sempre cataloga tudo. É essencialmente, de uma forma geral, quando você pega a história, um contexto complexo com muitos detalhes que precisam ser lidados, né? Como eu falei, parece um jogo de RPG mesmo, um RPG de mesa com um sistema complexo como, sei lá, vampiro, né? Só que existe, eu acho que o meu primeiro e principal ponto aqui é que quando eu olho esse anime, parece que eu fico vesgo. Não eu necessariamente, mas a produção desse anime é meio vesga. Por quê? Você tem uma quantidade exorbitantes de contextos de personagem, regras, sub-regras, detalhes de mundo, política, uma caralhada de coisa que ele joga na mesa, porque o mundo, ele tem muitos pormenores, principalmente por toda essa estrutura de cultos e bruxas e coisas do tipo. E eu falo, nossa, isso é legal. Aí chega a produção, fala, não, isso não é legal, foda-se essa porra, bora fazer um anime de TikToker, bora fazer um anime cheio de filtros, cheio de animações epiléticas, com muitas cores, com muitos efeitos, com coisas que eu não vou falar que é IA, mas tá aí, né, fala quem quer, eu não vou usar essa afirmação. É o famoso parece IA pra caralho. Parece IA pra porra! E aí eu falo, peraí, de um lado eu tenho um contexto de mundo que parece super rico, super trabalhado, algumas coisas que me saltam à vista ao longo desses episódios que foram super confusos, porque obviamente isso não era importante ou não era relevante a primeiro plano, que eu acho super legal de ver. Eu tenho que aguentar 35 minutos de TikTok na minha cara. Eu falo, gente, quem foi a pessoa que teve a brilhante ideia de pegar um anime que, por base, é complexo e enfiar a produção de TikTok? Vai fazer isso num Battle Shonen simplão, cara. Por que você vai fazer isso em Lord of Mysteries? Eu acho que essa pergunta é o que vai mover essa análise, né? Porque, vamos lá, começando que uma coisa que eu acho bem importante de eu citar antes de eu começar a falar é que eu não sou o público-alvo de Lord of Mysteries. Tipo,
O público-alvo de Lord of Mysteries é claramente a galera que ama teorizar. Então, tipo assim, você abre o primeiro episódio, você já tá querendo saber o que tá acontecendo. E aí, sua pergunta vai se alongando. Ela vai se alongando. Chega no segundo, ela se alonga mais. Chega no terceiro, ela se alonga mais. E aí, chega no final do terceiro episódio, tu fala, o que caralhos está acontecendo? É isso que o anime quer que você faça. Posso fazer uma pergunta sobre isso? Ah, Ele faz isso porque a história é sobre isso? Ou ela é tão mal contada que acaba virando isso? cara, eu tenho duas respostas. Hum. No contexto do anime, eles não souberam contar. Que a história, ela literalmente foi picotada, porque tiveram a belíssima ideia no comitê de produção de rushar até chegar em um certo ponto da história. Matar o palhaço. E aí eles usaram os 3 episódios pra isso. E ficou uma coisa meio intragável se você quer tentar compreender minimamente esse mundo, porque esse mundo precisa de contexto. E se você só apresenta a resolução, tu vai precisar de alguém pra ficar falando pra você o que tá acontecendo. E não é o recomendável pra uma obra audiovisual. Você tem que ficar com guia do teu lado. Você tem que entender tudo pelo que a obra audiovisual se propõe a dizer. Né? Que é uma coisa muito difícil, inclusive, na comunidade otaku, que é uma comunidade que, por muito tempo, se baseou em inferência. Tipo assim, se você não leu o databook, você tá errado. De fato, tem um ponto nisso? Sim, se for um cross-mídia. Mas Lord of Mysteries não pretende ser um cross-mídia, ele pretende ser uma adaptação do material original. Porque se for pra eu entender Lord of Mysteries pensando na web novel, eu vou ler no site, pô. É muito melhor do que eu ver esse anime. Eu vejo né? no material original, não precisa ver o anime, né? Não Vê precisa, no TikTok, pronto, resolvido. Então eu sinto que eles pecaram nisso. Só que aí tem um segundo ponto. Eu sinto que ao mesmo tempo que eles pecaram pra caralho nisso, a história, se você pegar o cerne dela, o simples dela, no que é desenvolvido nesses primeiros episódios, ela faz sentido. Tipo assim, ela é uma base pra você. Você consegue compreender que o Klein é essa figura muito complexa, que tá em alguém muito complexo, e que eles vão tentar lidar com a natureza dos Beyonders. E aí você apresenta o conceito do que são os Beyonders, do que ele tá sendo pra aquele mundo, como esse grande enigma, ao mesmo tempo que você desenvolve, por segundo plano, os Beyonders. E nesse aspecto, eu sinto que o anime foi um desperdício de potencial. Porque, vamos lá, a trama dos Beyonders eu acho interessante, porque você tá num mundo que envolve essa questão de poderes, envolve essa questão de entender esse culto, essas possíveis 5 eras que aconteceram no mundo, que quando você vê nos problemas ordinários dessa história, que ela se estrutura de uma forma até que episódica, eu tô falando do anime. O anime se estrutura de uma maneira muito episódica. Né? Você sempre tem o vilão da semana, você sempre tem o problema a ser resolvido naquele momento. E quando ele foca nesses pontos, eu acho que ele traz boas reflexões pro que Lord of Mysteries poderia ser. Que é essa obra que explora os casos com calma. Eu acho que pro anime, calma. Porque, cara, nos pequenos momentos de casos que a gente teve isso, um episódio isolado pra um personagem, pra um passado, ou pra essa questão de construção de mundo, ele casou muito bem. Ele conseguiu trazer o amadurecimento do Klein, o amadurecimento do Neil também, né, que é o professor dele, e da galera que tá com ele. Tipo, quando ele entra na associação, você tem uma visão muito distante daqueles personagens e que no final da história você entende o andamento daquilo, você entende a progressão da história, per se. E esse ponto é uma valência muito grande de Lord of Mysteries. Eu acho que ele consegue te trazer pra esse mundo único dele de uma forma boa. De fato, você é apresentado e você entende o que cada pessoa faz ali. Sabe? Entendendo o texto, vendo nas entrelinhas e entendendo as próprias dinâmicas por repetição. É igual você iniciar uma série de TV clássica dos anos 2000, que tinha toda essa estrutura episódica,
de que no 5º episódio você vai entender como se estabelece, porque aquilo vai se repetindo. Lord of Mysteries, ele não se reinventa o tempo todo. Ele não é o estilo de anime que vai desenvolver grandes arcos. Apesar de, obviamente, a gente ter aqui o primeiro livro adaptado, e aí a gente tem todo esse grande arco do Clank, que é o primeiro protagonista dessa grande história que vai se desenvolver até 2030, com protagonistas diferentes e tudo mais. Ele vai ser isso, eu já entendi. Mas, dentro desse escopo, ele te consegue te apresentar os personagens de uma maneira cíclica e de uma maneira didática a você entender. Tipo, o Clan vai agir desse jeito, certo? O personagem vai agir de outro jeito, sabe? Então, como uma série, de fato, né? Pensando que ele é uma webtoon e que ele resolve essa questão dos mistérios, ele tem um grande potencial. O problema é que a direção não tá nem aí pra isso, cara. Tipo, de verdade. A forma de como eles apresentam algumas soluções e mostram os grandes ápices, é sempre tudo muito épico. Eu tenho um grande problema com essa direção, porque apesar de a estética do anime ser feia, a forma de como eles elaboram a pós-produção estraga o storyboard. Cara, sério, vendo o making of de Lost of Mysteries, eu fiquei muito revoltado, porque tudo é muito fluido, tu tem um storyboard incrível, tu tem um roteiro em relação a como é estabelecido, as propostas, muito interessante. Só que, caralho, mano, tu pega tudo isso e tu elabora isso com N camadas de pós-produção, usando N programas, que, cara, não colaboram com nada com essa história, cara. Cara, o tanto de vezes que a câmera girou e você teve planos que não faziam um mínimo de sentido em linguagem cinematográfica nessa porra, é assustador, principalmente nos 3 primeiros episódios. E, cara, eu tenho um grande problema com isso, porque Lord of Mysteries tem um grande problema nessa primeira temporada. Tem um grande problema, que é o do louco, que é o que o Clan vai se tornar. E isso é apresentado da pior forma possível. O terceiro episódio é um crime nacional, inafiançável, porra. Cara, é inacreditável o que o cara faz com o final de um momento que vai definir o que o Clan vai ser até o final da história. No final da história, você entende que o Clan tá upando, entre aspas, né? Porque tem a questão da gamificação aqui. Porque esse anime é muito claro, muito próximo de um RPG, de fato, como o Thunder disse. Cara, você entende que ele tá upando, mas você tem que ficar pausando e vendo, tipo, o level, as entrelinhas. O anime, ele não te dá o contexto, tipo, de uma maneira inteligível. Não é nem que ele não te dá o contexto de forma expositiva. Eu não tô reclamando que Lord of Mysteries é uma obra que não é expositiva. Não é isso o ponto. Que, inclusive, a gente estava fazendo uma review de um outro anime aqui da temporada, que é o Sonobisque, que ele faz isso de uma maneira muito interessante. Ele consegue desenvolver as entrelinhas de uma forma muito interessante. Lord of Mysteries não consegue fazer isso. Por quê? Porque ele não tem o subtexto. Ele não tem o ponto que interliga uma questão. Sabe? Você tem que confiar que você entendeu. E pra mim esse é o grande problema desse anime. Porque, cara, de verdade, eu gostei pra caramba do mundo de Lord of Mysteries. Tipo, os conceitos, alguns personagens, alguns passados eu achei interessante. O próprio Clan, cara. O Clan é uma figura que você não confia. Ele é o protagonista que ele tá mentindo pra você e você não sabe. Porque a forma de como ele te apresenta a história, se ele fosse muito mais bobinho do que ele é. E ele não é bobinho. No final da série você entende que ele era muito mais do que isso e ele se torna até, no mundo da história, alguém a ser estudado. Porque, de fato, ele é disruptivo, assim, pra esse mundo. Só que, cara, não adianta você ter todo esse canhão na sua mão, você ter toda essa individualidade na sua mão, se você vai focar em ser um anime pra impressionar o tempo todo. E aí você, de tanto tentar impressionar, você não impressiona ninguém. E olha que em alguns momentos, como no último episódio, essa estética funciona pra Lord of Mysteries. E aí eu falo, tá bom, funcionou aqui. Por que caralhos vocês não economizaram dinheiro, economizaram tudo aqui, gestão, pra fazer esse momento ser extravagante? Por que quando vocês estão desenvolvendo a trama de um personagem e tá literalmente despirocando, vocês colocam aquele filtro de água estúpido pra ficar colocando que ele tá usando a magia dele? Cara, é muito ruim. Tipo assim, não compõe nada ao quadro.
Cara, em questão de fotografia, e aqui eu tô falando fotografia, questão de animação, né? Fotografia de animação, que é o como que os frames são colocados, né? Em cena, os PNG e tudo mais. Cara, é tudo muito mal feito. De verdade. Tu vê claramente que aquele personagem tá totalmente nada a ver com o cenário e que ele não tá combinando nada com a iluminação. E às vezes a iluminação estraga o personagem. Cara, todos os momentos que sentava o Klein, o Wilson, o Klein e o Auger e o Wilson, né? E a Audrey, né? A menina lá, pra conversar sobre o que tá acontecendo nos núcleos deles, que vão ser explorados posteriormente, provavelmente, e foram explorados nesse momento. Cara, tu ficava com aquele filtro horroroso verde no Klein, e aí tu tinha um filtro vermelho. Nossa, era uma combinação de coisa. É a que, caldo tipo assim, Discord mano, que eu chamava aquele momento. Era a caldo Discord. Discord, velho. E aí tu tenta puxar a fotografia do Bleach do Taguchi e fica feio pra caralho, mano. Nossa, horrível. Tipo, tem formas de você elaborar isso de uma forma que case melhor. E, cara, Lord of Mysteries tem um outro problema pra mim que é muito o grande problema desse anime. O character design é muito complexo pra essa abordagem. Tipo assim, eu tô usando o Bleach do Taguchi como exemplo. O Bleach do Taguchi, ele tem um aspecto que eu acho muito interessante pra usar aquele tipo de fotografia. O character design é simples. Tipo assim, você tem o Ichigo. O Ichigo, ele tem um cabelo pintado de um mesmo tom, ele tem uma roupa pintada de um mesmo tom e a pele pintada de um mesmo tom. Quando você vai passar isso pra uma pós-produção, você pode colocar ali uma luzinha de um lado, uma luzinha do outro, que vai ficar coeso pro que tá tentando desenvolver. Alguns pontos eu até acho demais no Bleach do Taguchi. Só que, cara, Lord of Mysteries, ele tem um character design que não combina com essa história. Tipo, combina com a novel, só que ele chega a ser um pouco mais complexo que a novel, e aí todo mundo é muito quadradão, e fica um negócio meio animação da Netflix, sabe? Que é muito esquisito, tipo o Castlevania. O Castlevania, pra mim, ele tem muito desse problema, às vezes, que o character design é muito durão, mas você entende que é eles não saberem muito bem como fazer essa economia de recurso, né? Economia de frame. Aqui em Lord of Mysteries, ele tá economizando frame, só que tudo é muito feio. E aí você olha pro personagem e tu fala, mano, esse personagem não tem nada a ver. Esse personagem, ele poderia ser totalmente mais simples. E não, ele não é assim, porque a produção quer aloprar. E aí, cara, se torna essa grande bola de neve. Pra mim, Lord of Mysteries, ele é um grande desperdício de potencial como projeto, porque ele poderia ser um projeto muito mais simples. Ele poderia ser um projeto que focasse nas valências da obra, que pra mim estão nesses mistérios e nesses casos cotidianos, e em alguns momentos extrapolar, igual eles fizeram em algumas sequências. Tipo, na temporada de Lord of Mysteries, a gente teve um outro anime chinês que é um exemplo do que Lord of Mysteries não precisava ser, tá? Porque anime chinês, pro que foi desenvolvido no outro anime que tava lançando na temporada, que é o To Be Hero X, é uma distância enorme, porque é a maneira de como o estúdio do diretor, que é o Lin Haolin, trabalha. Então, anime chinês não é pra ser igual ao To Be Hero X. Mas seria muito um pouco porque, cara, o que estraga um pouco algumas produções chinesas, que tá mudando um pouco, mas ainda é algo da indústria, é você ter dinheiro demais em uma produção que quer impressionar demais. Porque, cara, de verdade, o problema de Lord of Mysteries não é orçamento. Isso aí já é claro. O problema de Lord of Mysteries é a gestão desse orçamento e o como ele vai passar a história pela produção. É quase engraçado a gente ter falado de Sonobisk e agora falar de Lord of Mysteries, porque são meio que pontos opostos, são extremos opostos. Enquanto um acerta pra caralho na produção e colabora com o texto, Lord of Mysteries erra pra caralho na produção e atrapalha o texto. E aí, salve-se quem puder. Pois é, cara. Aqui, Lord of Mysteries é uma roda punk, cara. É todo mundo se batendo. É a direção batendo no storyboard, que bate no roteiro, que bate na composição de trilha sonora, que bate em tudo. A própria trilha sonora de Lord of Mysteries. Mas eu posso contar nos dedos quantas vezes eu vi esse negócio sendo acertado com a cena. Deles acertando uma música épica com algum momento épico que faça sentido. E ainda só quando era momento épico, né? Porque o único botão ali que existe na mesa do diretor pra fazer fazer montagem é épico. E aperta o botão do épico. Nossa, eles estão tomando café da manhã. Pá, botão do épico.
Ele tá cagando, pá, botando épico. Tá tendo uma cena épica, pá, botando épico. E erra ainda. Porra, isso é fantástico, porque é montagem, porque storyboard não faz sentido, porque você tem uma produção que não tem sinergia, cara. Nada junta com nada. Vira uma coisa maluca. E junta isso pra uma obra que se diz complexa, porque ela teoricamente é complexa pela quantidade de informações agregadas que tem dentro da construção de conceitos e mundo. Isso torna uma obra complexa, né? A quantidade de informações que ela tem na mesa aumenta a complexidade porque você tem que entrelaçar essas informações. Vou dar um exemplo. Hunter x Hunter é complexo porque você tem muito personagem, você tem muita regra, você tem muita informação na mesa que precisa se reorganizar, né? Você precisa juntar A com B e B com C e a regra do A implica na B e vai indo. Você vai fazendo todo aquele quadro criminal. Isso torna uma obra complexa, né? Por teoria, né? Na teoria é assim que funciona. Na prática, às vezes uma obra se torna complexa porque ela não sabe organizar as informações e conectar entre elas, sabe? Você não sabe fazer o quadro criminal e aí ela se torna obtusa e o pessoal chama essa coisa obtusa de complexo. E Lord of Mysteries, ele cai nos dois pontos, porque ele é obtuso e complexo. Ele é complexo porque, de fato, tem muita informação, ele quer falar sobre os Beholders, inclusive eu tinha esquecido o nome de Beholder. Ele quer falar sobre o fato do Klein ser um personagem que ele tem a própria regra dentro da regra, ele tem múltiplas seções de poderes, todo mundo aqui tem múltiplas seções de poderes, cada artefato faz uma coisa muito específica. Ah, você tem o artefato do sol que faz aquilo. Você tem o negócio do palhaço que faz aquilo. O lance da bengala que só faz isso. Por isso que eu falo que parece um RPG, porque são um RPG de efeitos específicos e itens específicos. Ah, ele não te dá mais força necessariamente. Ele te dá mais força e faz você virar um pato. Saber isso. Não que seja aqui, mas enfim, um exemplo bobo. E quando ele vai reorganizando isso, ele se torna obtuso, porque ele não sabe linkar esses pontos, porque não existe a possibilidade de linkar isso de uma forma coerente e de uma forma instrutiva. Porque por mais que ele seja expositivo, as bases que ele te dá ainda são tão desorganizadas que você vai entendendo quem são de uma forma não muito legal, porque você tem que pegar de forma homeopática. Você vai ter que ter... Você vai entender quem é o quê, ou você vai se acostumar com o que é o quê no meio da obra. Porque os primeiros episódios, inclusive, que são episódios de introdução, são horrorosos. Você vai entender, por exemplo, a importância do Neil, ou quem é o Neil, nos momentos finais do anime. Você fala, nossa, mas aquele velho era importante, né? Caralho, aconteceu isso. Foda, né? Foda. Por isso que, como eu te falou, alguns episódios soltos, específicos e episódicos, como, por exemplo, o passado do Lorde lá, que tinha um negócio do filho, esqueleto e tal, ele é autocontido, então ele meio que funciona por ele mesmo, porque ele tá meio que isolado ali na esfera de informação dele. Mas ainda assim, cara, eu fico, tipo... assim, me questionando muito quando eu vejo pessoas falando, não, porque Lord of Mysteries é complexo, ele é bem desenvolvido, tem muitas informações, né? Você tem, de fato, muitos mistérios e tal, e começam a tecer elogios sobre a sua narrativa e a complexidade narrativa dele, que, bem, pode vir de duas situações. Talvez a pessoa conheça a obra e, de fato, lá ela seja muito melhor, né, a obra original, e que pelo que eu vi até então, que o pessoal me falava ao longo dos episódios, de fato tinha conceitos legais, né, ou pelo menos ele desenvolvia de formas muito mais legais na novel, ou a pessoa foi pescando essas informações e reorganizando a própria perspectiva, e aquilo se tornou interessante. Não o que o anime fez, mas a pessoa reorganizando as informações que são desconexas, que são mal organizadas, e ela reorganizando e fala, nossa, eu achei uma teoria muito louca, porque agora faz todo sentido. Porque eu sou muito inteligente? Não, porque o anime não te dá essas informações de uma forma muito mais clara, objetiva e instrutiva, sabe? E é engraçado que, de novo, muitas das vezes ele é expositivo, e ele consegue errar
em te passar uma informação simples, mesmo sendo expositivo. É bizarro. Mas aí, quando você vê todo o projeto, né, o conjunto da obra, faz sentido, porque é impossível você contar uma história coesa, onde o diretor está saindo na porrada com trilha sonora, que está saindo porrada com storyboard, com composição, com roteiro, com personagem, com a composição de série. Cara, é todo mundo saindo no soco. É uma obra desorganizada. E por ela ser esteticamente complexa, se torna cada vez mais difícil. Então é esse conjunto desorganizado de situações que gerou Lord of Mysteries. Eu entendo. Eu juro que eu tento entender quem acha Lord of Mysteries a melhor coisa do universo, porque, você tem luzes bonitas brilhando na tela em um anime de TikToker. Porque muitas das montagens dele é isso. Só que quando você respira e tenta entender o conjunto da obra, isso daqui é uma tragédia. Isso daqui é uma catástrofe. Que no final do dia eu fico até triste, cara. Porque, de novo, pode ser que ele era pra mim. Eu gosto das coisas que ele quer contar aqui. Eu gosto desse contexto RPGístico que ele quer montar. Só que do jeito que ele fez, eu saí completamente da obra. E foi, sinceramente, um projeto desperdiçado, cara. E assim, vai ser um desperdício daqui pra frente. Porque eles já prometeram 10 anos de Lord of Mysteries. E, sinceramente, eu duvido muito que daqui pra frente melhora. Porque se esse negócio tá dando dinheiro e isso daqui atingiu o objetivo que eles queriam, principalmente de mercado, cada vez vai ser pior daqui pra frente. Porque eles vão entuchar um monte de temporada, tentando ser hiper complexo e completamente e cada vez mais desorganizado nessa junção de recursos que eles vão fazer, cara. No fim, cara, pra mim, Lord of Mysteries ganha um 4. E aí, Ti? Ih, o Ti morreu? Eu tava falando aqui. Eita! Cara, eu tava vendo aqui, coisa e tal, eu vi que eu tinha dado a mesma nota pra Watanere e Lord of Mysteries. Eu vou diminuir de Lord of Mysteries aqui. Cara, 2 estrelas, assim. Tipo, cara, Ih, rapaz. Morreu de novo? Ih, rapaz, você está sendo quicado da call do Discord do Moretti. Eu acho que o Discord morreu mesmo. O louco zoou o seu Discord, cara. Pô, o palhaço zoou você. Que pena.